Olá, vamos terminar a nossa frasqueira. Hoje a gente vai fazer então os acabamentos em viés para que eles fiquem bem certinhos e a técnica correta, o lado que a gente costura, porque só depende disso na verdade, tá? Vamos ver também o acabamento aqui da alcinha e o meu, como vocês viram, já postei uma foto lá no meu Instagram, eu vou usar para costurinha. Aqui tem tudo que eu preciso, sempre à mão. Não é uma frasqueira grande, mas, gente, é inacreditável o tanto de coisas que a gente consegue colocar aqui dentro, tá bom? Lembrando que, é claro, dá para ser usado para colocar as coisinhas de manicure, como um porta-joias, o que a mamãe quiser, tá? A gente já fez nas etapas anteriores as aplicações, os outros detalhes das montagens, então eu vou deixar na descrição do vídeo, no card, o link para as aulas que precederam essa aqui, onde a gente iniciou e chegou até neste ponto que está aqui agora, tá bom? Bom, para conseguir o viés, né, as faixinhas de viés que a gente vai precisar, a gente deixou disponibilizado um quadradinho de 30 por 30 centímetros. Deixamos reservadinho para poder cortar agora. A primeira coisa que eu fiz foi um corte na diagonal, de ângulo a ângulo. Então, de um lado até o outro lado aqui, até outra pontinha, tá? Bem no centro. E aí, eu cortei tanto de um lado quanto do outro, faixinhas de 4 centímetros. Então, uma vez que eu separei, cortei um lado e faixinhas de 4 centímetros e do outro lado também, tá? Aí, pra gente costurar, a gente vai usar uma dessas maiores, as centrais são as maiores. Uma dessas maiores com uma dessa terceira aqui, tá? E vou juntar as duas. Já vou mostrar como a gente costura. A outra maior, do outro lado aqui, também com a terceira. E essas duas, que são as duas de tamanho médio, a gente vai unir para obter uma faixa só. Nós precisamos de exatas 3 faixas. Uma para base, uma para a união da parte de baixo, né, com o zíper, e outra da tampinha com o zíper também. Então, são 3 faixinhas exatamente o que a gente tem aqui. Isso aqui a gente vai deixar guardadinho para uma ocasião que a gente precise, tá? Aí, para emendar, para costurar e transformar numa faixa só, a gente vai unir desta forma, olha, eu coloco de um jeito a completar os dois, né, ficar uma faixa só, e vou dobrar ele sobre ele mesmo, e costurar as duas extremidades, então é bem fácil, ó, as extremidades estão ali juntas, eu dobro ele sobre ele mesmo para costurar as extremidades, só que eu preciso deixar, olhem só, um biquinho aqui, tá? E um biquinho aqui. Isso é a nossa margem de costura. Eu não posso costurar desse jeito assim, porque vai formar um degrau na hora que eu costurar. Então, eu tenho que prever essa margem de costura, transpassar, tá? Meio centímetro para um lado e meio para o outro. Começo a costurar bem aqui no encontro e termino bem no encontro aqui também, bem no vértice. Vou mostrar aqui, olhem só, esse aqui já tá costuradinho, do jeito que a gente falou, olha, costurinha começando no vértice, terminando no vértice também, quando a gente abre, formou uma faixa só, e a gente vai abrir a costura aqui, tá? Aproveita, já corta o biquinho dos dois lados para deixar a faixa bem certinha pra gente poder costurar. A frasqueira, ela tem diversos posicionamentos na hora da montagem, porque a gente sempre prega o viés no lado que a gente mais visualiza. Por exemplo, aqui, o lado que eu mais visualizo é o topo. Então, eu costuro a parte de cima para fazer o acabamento à mão aqui na lateral, tá? A mesma coisa aqui, a parte de baixo. O lado, a parte que eu mais visualizo é esta lateral. Então, eu costuro aqui para poder fazer o acabamento à mão na parte de baixo. Aqui também eu vou pregar nesse lado o viés para poder fazer o acabamento em cima do zíper da mesma forma que a tampinha, tá? É importante isso. Mas não necessariamente a gente vai fazer a costura com o lado do viés virado para cima, porque eu vou trazer a minha máquina aqui pra gente ver. Quando a gente costura, quando a gente faz essa costura, deixa eu já puxar a máquina aqui, já posicioná-la numa posição bem certinha para a gente conseguir visualizar direitinho. A gente precisa ver, por exemplo, nesse lado aqui, conforme eu costuro, esse lado está plano. Então, é mais fácil que eu deixe para baixo para poder costurar aqui na parte de cima. O porquê disso? Porque esta parte aqui, ela está
maior, né? Ela está bem certinha aqui na região da costura, mas o restante dela é maior do que esse lado. É por isso que a gente deixa para cima, porque é muito provável que aqui forme ondulações ou preguinhas. Então, eu visualizo melhor esse lado. Então, o que eu faço? Eu coloquei o viés e sempre que eu inicio, deixa eu procurar aqui bem certinho, olhem só. Eu sempre inicio o viés dessa forma, dobrando, mesmo que ele não pegue aqui na costura, eu deixo já previsto essa dobra, tá? Posso até deixar aberto e costurar, começar a costurar um pouquinho mais adiante, porque depois eu vou sobrepor o final aqui, e aí eu consigo fazer um acabamento aqui à mão na hora de virar. Então, ele fica bem perfeito. Então, eu já comecei ele desse jeito assim. Vocês se lembram que na aula anterior, aliás, as aulas prévias de montagem, desde o início, aplicação bordadinho, vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar um card aqui em cima pra gente ver no card aqui, tá? O link das aulas prévias, as aulas do início da montagem, onde a gente viu a facilidade de usar o spray 75 para montagem, tem dicas, né? Inclusive isso, porque a gente tá acostumado a fazer sanduíche, a fazer aplicação também, mas então tem uma dica bastante interessante com o spray 75, várias dicas pra gente fazer molde, pra gente usar na aplicação e no sanduíche também. Deem uma olhadinha nas aulas anteriores se vocês ainda não viram. Então, eu já coloquei aqui embaixo certinho e vim costurando desta forma, tá? Vou colocar aqui no ponto onde eu parei, olha, para que a gente possa visualizar. Neste ponto aqui, há um detalhe. Quando eu comecei a costura, eu ainda não tinha alinhavado aqui. Então, é mais fácil a gente fazer essa costura. Dá pra fazer assim com ela montadinha também. Eu já me adiantei, na verdade, pra poder mostrar aqui no vídeo. Mas eu alinhavei, olhem só. Tá? Tudo aqui tá alinhavadinho, mas é mais fácil, é claro, a gente costurar antes de alinhavar essa parte. Então, dá pra costurar essa parte antes, terminar tudo bonitinho e depois alinhavar aqui. Aqui eu já me adiantei. E aí, olhem só, eu vou posicionar, já deixei a minha máquina aqui com a margem de costura na abertura do zigue-zague lá no 6,5, porque aí a minha margem de costura fica de meio centímetro. Vou posicionar a máquina aqui e vou arrumando. Então, é uma curva. Eu vou fazer o que for reto aqui pra mim. Faço um pedacinho e vou virando lentamente pra poder costurar. Então, vamos lá, olha, desse jeito aqui. Vou interrompendo a costura, posso ir interrompendo ou não, tá? Vou interromper aqui só pra gente ver, né? Pra eu poder arrumar, olhem, eu vou puxar lá, não me importa aqui pode ter uma prega grande, não me importa aqui. O que me importa é esse trechinho que eu estou fazendo. Então, eu arrumo desse jeitinho que está aqui, olha, tá bem assentadinho, tudo retinho, tudo bonitinho, sem prega nenhuma. Coloco o meu viés ali embaixo e vou fazer uma costura bem seguindo ali o desenho. Tô vendo que começou uma curva, eu paro e já posso parar com a agulha abaixada para eu poder movimentar aqui sem tirar do lugar. Eu vou agora arrumar o outro trecho. Então, coloco a minha mãozinha aqui, olha, arrumo bem direitinho, deixo esse pedacinho aqui bem assentadinho, tá? Dá pra colocar um pezinho de zíper aqui, se a gente quiser, tá? Se não, a gente pode usar um pezinho menorzinho, o que a gente quiser. E vou continuar costurando, olha, vou seguindo ali a bordinha, sempre me preocupando em deixar a linha, a agulha abaixada e arrumando o próximo aqui para poder costurar bem direitinho, tá? E arrumando lá o viés também. Eu não tenho pressa, eu vou fazendo devagarinho, vou completando a minha costura desse jeito, olha, arrumando um trechinho de cada vez, não importa o restante, o que ainda falta, o que importa é esse trecho que eu estou fazendo, tá? Eu comecei nesse ponto, aí eu vou olhar agora aqui para ver se o meu viés lá embaixo tá dobrado certinho, vou esperar, vou com a costurinha até a próxima, até
cruzar, né, esse ponto aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo para ver se ele tá dobradinho. Não tá, tá aberto. Não esquece de baixar a sua agulhinha para você não tirar do lugar, para não ter um probleminha depois. Deixa eu levantar aqui, pode prender ele com alfinetinho, se você quiser, mas é importante que ele esteja, olha, dobradinho no ponto correto, pra gente depois não ter que desmanchar ou não ter que refazer um pedaço. Muitas vezes até pode, se a gente não conseguir fazer o acabamento ou se surgir algum probleminha, a gente até pode terminar à mão, desmanchar e fazer uma costura à mão, tá? É perfeitamente possível. Então, cortei aqui, uma vez que ele transpassou, olhem como ficou bem certinho aqui, olha. Uma vez que ele transpassou, eu vou cortar essa sobrinha pra gente poder, então, fazer o acabamento à mão. Deixa eu pegar minha tesourinha. Eu preciso transpassar no mínimo 1 centímetro aqui, tá? Dá pra tirar um pouquinho mais aqui. 1 centímetro é o suficiente. E aí, já tá perfeitinho pra gente fazer a nossa costurinha invisível à mão. Eu gosto de ir arrumando, então eu arrumo aqui, olha, dobro até a linha da costura, não transpassa, tá? É até a linha da costura aqui, a linha que eu costurei, e aí eu viro e dobro lá do outro lado. A gente vai ver que ele fica certinho do tamanho que precisa ficar. Deixa eu puxar aqui pra gente ver. Ele vai ficar a dobrinha até a linha da costura. E é onde a gente vai fazer o ponto invisível, que é exatamente o ponto que a gente usou na aplicação. É o mesmo ponto. Utiliza uma linha da mesma cor aqui, pode ser uma linha creme ou um verde bem clarinho e vai fazendo a aplicação. Arruma um trecho, quando você for se aproximando, você arruma o outro, ou então você pode já arrumar tudo e prender ou com aqueles clipes, né, que a gente tem para isso, ou com alfinetinhos e vai prendendo e fazendo o acabamento lá atrás, tá? Então, é devagarinho, olha, faz um trechinho, dobra direitinho, toma um tempinho para você arrumar, deixa bem certinho aqui esse acabamento, olha, bem na linha da costura, vira lá do outro lado, que você vai ver que vai ficar perfeitinho, certinho, tá? A mesma coisa aqui embaixo, esse lado eu vou pregar o viés aqui e o lado que é plano é este aqui. Então, eu vou costurar do lado que está o viés. Comecei do mesmo jeito, olha, comecei deixando ali inclinadinho e dessa forma assim. Vou sobrepor os mesmos 1 centímetro, mas o lateral que eu preciso me preocupar agora é esta aqui. Olhem só, eu deixando o plano lá embaixo, olhem como fica uma prega, tá? Então, o que que eu faço? Deixa eu colocar lá, costurar só um trechinho pra gente ver. Vou baixar a minha agulhinha ali, tomando cuidado de baixar bem em cima da costurinha, e vou puxar aqui pra gente ver, olhem só. Vou puxar desse jeito e arrumar este trecho. É o trecho que eu vou costurar agora, tá? Vamos costurar um trechinho pra gente ver. A gente toma um tempo, não tenho que me preocupar. Eu tenho que fazer devagarinho. É como o ditado diz, medir uma vez para costurar uma vez, para cortar uma vez só. E aqui é a mesma coisa. Presta atenção, faz aquele trechinho sem pressa para você fazer uma vez só, para fazer ele ficar bem bonitinho. Segue, olha, mais um trechinho. O segredo, eu diria, é a gente não se apavorar, tá? Então, arrumo, olha, eu posso levantar aqui para ver se tem alguma preguinha. Deixa eu tirar aqui pra gente visualizar. Se tem alguma preguinha aqui, olhem a prega grande que tá aqui, olhem só. Não me importa, eu vou costurar esse trechinho. Então, esse trechinho aqui que tem que ficar retinho. Quando eu terminei esse trecho, eu arrumo o trecho seguinte, assim por diante. E o arrumar é desse jeito. Vou levantar aqui, vou trazer aqui pra cima, olhem. Desfazer as preguinhas nesse trecho que eu vou costurar e assim por diante. É óbvio, vou costurar, vou prestar atenção aqui para costurar, transpassando e fazer o acabamento do mesmo jeito que a gente fez lá na tampinha, tá? A mesma coisa, a lateral aqui em cima. Então, depois que eu fiz a parte de baixo e fiz a tampinha, deixa eu pôr a maquininha lá em cima. Então, olhem só, eu fiz a parte de baixo, fiz a parte de cima aqui da tampa, é hora de fazer esse que é o central, que une a lateral ao zíper.
Então, eu encaixo ele aqui dentro, tá? Coloco bem certinho, bem direitinho, como eu disse antes, pode já fazer o acabamento aqui à mão para facilitar o trabalho. Não esquece de colocar a costurinha bem no centro aqui da nossa montagem, né? O acabamento do zíper, que é também a parte que une a tampa à frasqueira em si. Então, alinha tudo direitinho e faz aquele mesmo alinhavo que nós fizemos no ponto que é chamado ponto chicote, que é aquele pontinho que vai dando voltinhas assim, olhem só, tá? Uma vez que eu fiz ele inteirinho, encaixei direitinho, é hora de pregar o viés, então, desse lado. É bem fácil esse viés, porque aqui eles estão acertadinhos, olhem, eu não vou ter produção de preguinhas, tá? E se eu tiver acabado aqui, vai ficar muito mais fácil. Vou começar do mesmo jeito, faço uma dobrinha aqui de 1 centímetro, posiciono aqui desse lado, e agora eu vou costurar aqui e deixar o viés lá daquele lado, que é o lado onde a gente mais visualiza. Então, o acabamento também vai ser aqui. Vou trabalhando desse jeito. Faço um trechinho, vou virando, né? Vou andando e vou virando para costurar desse lado aqui. Ele se encaixa, eu vou virando assim, olha, a minha frasqueirinha, com facilidade e do mesmo jeito. Se preocupa com um pequeno trecho, costura aquele pequeno trecho, vira, arruma o próximo trechinho, costura, sempre da mesma forma, sempre com cuidado e tomando um tempo, fazendo devagarinho pra gente conseguir prestar atenção naquele pedacinho que a gente vai costurar. O restante não importa. Arruma aquele pedacinho, tira tudo do caminho, tem capricho pra costurar, que a gente vai costurar uma vez só e o acabamento vai ficar perfeito, vai ficar bem bonitinho, tá? Então, a gente pode sim fazer várias etapas, faz a tampinha, já dá o acabamento, faz aqui e depois aqui, ou então faz aqui primeiro, depois aqui, tanto faz, mas é melhor já estar com essa parte terminada pra gente conseguir fazer a montagem, tá? Deixa eu deixar aqui do lado, eu já tenho aqui também um pouquinho mais adiantado, a alcinha, tá? Vocês se lembram que olha só o que sobrou. Eu falei que a gente ia tirar daqui também aquela partezinha que mede 4 por 16 centímetros, e eu tirei daqui, olhem só. Então, eu cortei uma faixinha aqui que media 4 por 3 centímetros. Ainda me sobrou algumas partes. Aqui dá pra gente fazer, como eu falei, uma carteirinha, tipo um livretinho com algumas folhas aqui dentro de feltro, por exemplo, pra gente conseguir colocar a agulha. Então, pra mamãe que vai usar isso como agulha, como um costureirinho, fica super bacana. Senão, dá até pra gente pensar em fazer alguma coisinha pra colocar, tipo lixas, né? Esse tipo de coisa, um estojinho, tá? E aí, uma vez que eu cortei essa minha faixinha, olhem só, eu também vou pregar. A gente já havia cortado esta faixa aqui, que não é em viés, ela é reta, tá? Eu não tenho curvas, então é reto mesmo. Ela mede também 4 centímetros. Iniciei do mesmo jeito, assim, olha, dobrando, né, uma parte, e fui fazendo cantinhos mitrados em todos os lados. Como é que a gente faz esse canto mitrado? É desse jeito. Eu venho com a minha costurinha até meio centímetro antes do final, a minha margem de costura aqui é meio centímetro, então paro meio centímetro antes do final. Posso até fazer um retorno, deixa eu pôr aqui pra gente ver, olha, eu dou um retornozinho meio que em V, ou eu posso dar um retorno em cima dele mesmo, tá? Ou deixar a linha um pouco mais comprida e dar nozinho, mas é bom quando a gente faz o retorno, porque ele já fica preso, a gente não precisa dar nozinho na mão, tá? Vou virar lá pra cima e vou fazer com que ele fique reto, olhem só, retinho desse jeito aqui, deixa eu pôr mais pra cima pra gente visualizar, retinho nesse sentido, tá? Não entortado, ele retinho aqui, e desço ele retinho de novo, colocando, deixando a dobrinha rente aqui a parte de cima. Então, olhem, ele tava retinho lá, conforme eu dobro lá pra cima, aqui fica dobrado no ângulo, dobro aqui pra baixo e a dobrinha é exatamente nessa altura e vou terminar de costurar até transpassar aqui 1 centímetro do mesmo jeito, tá? Transpassei aqui 1 centímetro, eu tô com ele finalizado, a máquina, né, finalizada pra gente poder fazer a parte à mão. E aí, é do mesmo jeito, dobro aqui até a linha de costura, tá?
e viro lá para o outro lado para fazer o acabamento lá à mão, com pontinho invisível. Aqui é do mesmo jeito, olhem só, enquanto ele tá assim, a gente dobra todinho ele lá para baixo, bem retinho, até atingir tanto deste lado como nesse outro lado aqui, atingir a costura. Já posso até vincar, tomando cuidado para não esticar o tecido, mas já deixo ele bem vincadinho, porque daí quando eu viro ele lá para o outro lado, a gente forma o cantinho que a gente chama de canto mitrado, olha só. Então, deixa eu arrumar aqui direitinho, pera um pouquinho, deixa eu pegar um cantinho aqui que acho que vai ficar mais fácil para eu explicar. Dobro aqui e viro lá pro outro lado, fazendo com que o acabamento fique certinho aqui em cima. Opa! E certinho lá do outro lado também, tá? É só ter o cuidado de chegar até a linha da costura em ambos os lados. Aí, a gente vem fazendo o acabamento desse lado e do outro lado também, sempre fica bonitinho, perfeitinho. Faz o acabamento aqui, desse jeito, olha, pra fazer o canto bem mitradinho. Opa, tô me atrapalhando aqui. Ele fica o canto mitrado bonitinho, tanto de um lado quanto do outro aqui, tá? É importante parar a meio centímetro para que ele fique desse jeito mesmo, olha, para que ele fique retinho, exatamente no ponto que ele tem que ficar, tá? Aí, eu vou localizar aqui o ponto ideal, olhem só, vocês se lembram, tá lá na parte de cima, a gente já viu como posicionar aqui esta parte, tá? Já vimos como é que a gente deixa esse desenho, porque tem o ponto certo pra gente pregar a nossa alcinha. Ela fica exatamente na horizontal, se a gente tomar aquele ponto lá em cima como ponto vertical, ela fica na horizontal e centralizada na minha tampa. Eu vou deixar coisa de 1 centímetro aqui, mais ou menos, de cada lado, e eu prendi aqui com alfinete e vou de novo fazer o meu ponto invisível. Eu vou pregar aqui com ponto invisível, do mesmo jeito que a gente fez aqui a aplicação e do mesmo jeito que a gente prega aqui. É o mesmo pontinho invisível, tomando cuidado de usar a mesma linha aqui, ou creme, ou verdinha, ou seja, se você estiver usando um outro tecido, a linha tem que ser exatamente da cor do tecido, tá? Prega aqui de um lado e prega do outro. Dá para pregar a máquina também, se a gente quiser, aqui em cima, olha, se quiser um reforço, ou prender com alguns botõezinhos, o que a gente quiser. Dá até para fazer um pontinho de bordado aqui em cima, tá? Aí fica na sua criatividade para você deixar a sua mais personalizada. Uma vez que a gente fez isso, tá prontinho pra gente embalar, encher de bombons, juntar dentro, deixar dentro de um cesto bem bonito, com um vaso de flor do lado. Tenho certeza que a mamãe vai gostar desse capricho, desse carinho, né? A gente já pode já dar de presente, se a mamãe gosta de manicure, já comprar alguma coisinha para deixar ali dentro, para ela se encantar mais ainda. Qualquer mãe vai achar perfeito esse presentinho, principalmente sabendo que foi a filha que fez. Vocês não acham? Não concordam comigo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. O kit para fazer dessa mesma cor ainda tem algumas unidades disponíveis lá no panoxadrez.com.br. É óbvio que serve em qualquer tempo, não precisa ser para o Dia das Mães. Vai acompanhado de todo o material, todos os tecidos, a linha do bordado e os riscos do bordado também. Zíper, tudo bem completinho para você conseguir fazer a sua frasqueirinha para a mamãe, ou para você mesmo, ou para presentear outra pessoa que você gosta, para vender, a nora, por exemplo, tá? Então, fica aí de sugestão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Visitem as minhas redes sociais. Se vocês fizerem, me marcam, porque eu gosto sempre de ver. E é isso então, pessoal. Um beijinho e até a próxima, se Deus quiser.